Calma, em nome de Jesus vai agora. Graça e paz, amados. Boa noite. Pela quinta vez eu tô tentando entrar. Desconectei aqui e conectei novamente. Vamos ver se agora vai. Em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Amém, Kelly? Se caso parar, você já me manda mensagem, tá bom? Se caso falhar alguma coisa. É a quinta vez que eu entro. A quinta vez. Se puder aí, envia essa live aí pra quem você conhece. Amém? Vamos lá. Eu vou liberar a palavra. Espero que vocês recebam em nome de Jesus, aqueles que vão entrar depois. A paz, César, Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, sua mãe, manda um beijo pra ela, em nome de Jesus. Amém? Então, como eu tava falando na outra live, nas outras 4 que eu entrei, essa é a quinta vez que eu entrei, mas agora vai dar certo em nome de Jesus. Eu estava falando que nós estamos num tempo onde as pessoas querem acelerar os processos, onde as pessoas querem chegar na onde ela tem determinado na mente dela que é para ela chegar, nem que isso custe pisar em pessoas, nem que isso custe muitas vezes coisas na vida dela mesma, nem que custe família, nem que custe qualquer coisa. Então, hoje nós estamos num tempo muito imediatista, né? E o Senhor, Ele ministrou isso ao meu coração, que o inimigo, ele acelera, né? Ele quer acelerar os processos da nossa vida. Mas Deus, Ele espera o tempo certo e Ele amadurece. Ele nos amadurece no tempo determinado por Ele. Amém? Lá em Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Nós entendemos nessa palavra que tudo na nossa vida, todas as coisas na nossa vida tem um tempo determinado por Deus. Tem um tempo determinado não porque Deus não está pronto, mas porque eu e você não estamos prontos para receber aquilo que Deus tem para nossa vida. Amém? Nós não estamos prontos, maduros, nós precisamos de maturidade espiritual para receber as promessas que Ele tem já liberado, já está no mundo espiritual. Basta eu e você acessar. Quantas vezes você não se sentiu, eu não me senti atrasado no meu chamado, atrasado no tempo de Deus, atrasado, parece que todo mundo anda, todo mundo vai pra frente, todo mundo consegue chegar, todo mundo consegue alcançar aquilo que Ele determinou, aquilo que Deus prometeu, e muitas vezes a gente se sente parado. A gente se sente para trás, a gente sente que todo mundo tá prosseguindo, mas a gente tá estagnado. E muitas vezes a gente até pensa de nós mesmos, será que eu tô lento demais? Sabe? Será que eu perdi o tempo de Deus? Será que eu perdi o tempo de aceleração, o tempo perfeito de Deus para minha vida? Hoje o Espírito Santo, ele me chamou aqui. Ele pediu para que eu viesse aqui para te falar que não é a velocidade que define o seu destino, mas é a obediência, a constância em seguir a direção de Deus, em seguir aquilo que Deus pede para você e em também buscar a presença dEle. É nesse tempo, no processo, no decorrer do processo, que nós vamos amadurecendo e ficando prontos para a promessa de Deus na nossa vida. Então eu quero desmistificar isso que as pessoas acham que para estar no tempo de Deus, você tem que estar num tempo de aceleração na sua vida. Não, meu amado. Muitas vezes Deus vai caminhar com você mais lentamente. Muitas vezes Deus vai caminhar com o pastor Michel mais rápido. Mas não quer dizer que a promessa sobre a sua vida foi quebrada, que Ele quebrou, que Ele não vai mais cumprir a promessa que Ele tem para sua vida. Não. O que quer dizer é que existe um tempo determinado e nós precisamos tomar cuidado para não acelerar o tempo de Deus na nossa vida. Amém? Porque se você traz uma pressa para atingir aquilo que Deus vai fazer na sua vida, para atingir a promessa de Deus para sua vida, o que acontece? Existe um perigo que pode ser fatal para sua vida. Amém? E aqui eu quero falar para você os perigos da pressa do chamado, da pressa de cumprir o propósito de Deus para sua vida.
Amém? E eu quero contar aqui, como eu falei na outra live que eu entrei, que eu tive que sair, o perigo e o sonho que eu tive de alerta de Deus. Quando eu estava num tempo de aceleração, aonde as coisas estavam acontecendo muito rápido, aonde eu estava recebendo convites para ministrar, aonde eu estava recebendo convites e mais convites, e eu estava numa evidência muito grande, mas o Senhor me deu um sonho, e nesse sonho eu entendi que as coisas não eram para acontecer daquela maneira, com aquela velocidade, que era necessário uma velocidade mais menor, né? Uma velocidade mais baixa. E no sonho eu pegava o meu filho de mais ou menos, ele tinha uns 9 meses a 1 ano, uma criança, era um menininho, ele tinha o cabelinho pretinho, enroladinho, ele era branquinho, coisa mais linda a criança. E eu colocava na cadeirinha atrás do carro e seguia no carro, eu ia acho que eu estava indo para a igreja, saindo da loja e indo para a igreja. E no trajeto tinha uma bifurcação, onde vinha o lado direito, uma avenida do lado direito e uma avenida do lado esquerdo. E ali naquele momento meio que eu me dispersei, porque estava tocando um telefone, o meu telefone estava tocando, alguém estava tentando entrar em contato comigo e falar comigo, e eu atendi o telefone e eu acabei entrando, era para mim entrar para o lado direito, eu acabei entrando para o lado esquerdo, ou seja, eu me distraí e entrei para a avenida errada. Só que existia essas duas avenidas, e uma avenida, ela era numa determinada velocidade, o carro atingia uma determinada velocidade. Eu entrei na avenida que era uma velocidade acima do meu carro. Até quanto que vai um carro, Mi? Depende do carro. 250? 240, 220. Vai mais, né? Vamos normalizar aí, um carro de 220 km por hora, que era o meu carro. E aquela avenida, ela era 280 km por hora. Então, de 280 a 300 e tralalá. Era bastante a velocidade. E eu me desesperei e falei, meu Deus, peguei a avenida errada, o meu carro não aguenta essa avenida, não aguenta essa velocidade. E nisso eu me acordei. E quando eu acordei, o Senhor, Ele ministrou ao meu coração que eu precisava tomar cuidado com duas coisas. A primeira, Deus falou ao meu coração, não é assim que eu te conduzo. Recalcule e siga no meu tempo e não no seu tempo e não no tempo das pessoas. Então duas coisas aconteceu. Eu estava seguindo um tempo que não era o tempo de Deus, que não era a velocidade que Deus tinha para mim, mas era uma outra velocidade que poderia ocasionar um acidente gravíssimo e poderia ser fatal para minha vida, para o meu ministério. Amém? Então Deus me ensinou duas coisas nesse sonho: cautela na velocidade e cautela para você não dispersar, para você não se distrair, porque houve uma distração, e pela distração de ouvir outras vozes, de ouvir outras pessoas, de ouvir outras coisas, e estar distraída e não ouvir a voz de Deus, eu segui na direção que era mais rápida. Chegaria no lugar mais rápido? Chegaria. Mas a velocidade do meu carro não era compatível com aquela estrada. Então nós temos que entender se está no tempo, se é compatível aquela velocidade para a minha vida e para a sua vida, e se nós não estamos tendo distrações. Amém? E ali eu fui aprendendo as coisas com Deus, e é isso que eu quero passar para você. Para que você não acelere o tempo de Deus para a sua vida. O quão importante é andar no tempo certo de Deus, para que as promessas elas cheguem para a sua vida saudável. Não uma promessa ao qual vai te trazer dor, não uma promessa ao qual vai te trazer sofrimento ou dano para você e para quem está à sua volta. O inimigo, ele tenta colocar pressa na minha vida e na sua vida, para quê? Para que a gente tropece. Sabe, meu amado e minha amada? O inimigo, ele usa de duas maneiras para fazer com que eu e você pare, para que eu e você
para destruir a minha vida e a sua vida, e a minha caminhada e a sua caminhada. A primeira, ele te paralisa com medo, ele te paralisa com opiniões, ele te paralisa com rejeição. A segunda coisa, ele te paralisa colocando pressa em você, aceleração, tempos que não são para você frutificar, para que você frutifique fora do tempo. E frutos fora do tempo fala de frutos amargos, frutos ao qual não chega na maturidade que tem que ser para que a gente possa se alimentar desse fruto. Ele cria atalhos para você, sabe? Ele cria atalhos para minha vida e para sua vida, para que a gente se perca, para que a gente se perca na promessa, porque o atalho você pode chegar mais rápido, pode ser mais veloz, você pode aí se sentir mais potente, olha, eu estou chegando, eu estou indo, mas muitas vezes você pode se perder nesse caminho, você pode se perder no pecado, você pode se perder, sabe, caindo no pecado, saindo da direção de Deus, indo para uma direção e fazendo aquilo que não é para você fazer, meu amado. Sabe, ele também faz que na sua pressa, para que você na sua pressa você colha frutos antes da hora, que é o que eu falei no início, frutos verdes, frutos passageiros, frutos que não vão te sustentar e nem sustentar as pessoas. Então é necessário andar no tempo de Deus, é necessário andar nos passos do Espírito Santo, amém? Meu amado, eu quero que você grave isso. Um fruto colhido fora do tempo pode parecer bênção, mas não alimenta. Só amadurece o coração quando chega o tempo de Deus. Só amadurece o seu fruto. Só amadurece aquilo que Deus colocou na sua vida quando é chegado o tempo de Deus para sua vida. Aleluia! Então, muitas vezes nós estamos frustrados no ministério, nós estamos frustrados naquilo que nós estamos fazendo, porque nós aceleramos o tempo de Deus, aleluia! Nós ou aceleramos o tempo de Deus ou deixamos passar. Então, hoje eu quero falar sobre a aceleração do tempo de Deus, amém? E eu quero falar aqui hoje com vocês sobre Abraão e Ismael, lá em Gênesis 15, capítulo 15, versículo 4 ao 5, diz assim: Mas veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o seu herdeiro, e sim aquele que as tuas entranhas sair, este será o seu herdeiro. Então levou para fora e disse: Olha agora para os céus, conta as estrelas, se é que podes. Peraí, deixa eu ver aqui de novo, que fugiu. Então ele disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E ele disse, assim será a sua descendência. Quando Abraão recebeu a promessa, Abraão e Sara recebeu a promessa de um filho, né, de uma descendência da parte de Deus, porque Sara era estéril. O que eles fizeram? Eles tentaram acelerar o processo. Eles tentaram acelerar, porque o tempo estava passando, Abraão estava com 90 anos e Sara falou com Abraão e eles decidiram acelerar o processo, trazendo um Agar para que Abraão tivesse um filho com a serva. Mas o Senhor, ele prometeu, não foi para Agar. Ele prometeu, foi para Abraão e para Sara. A promessa que Deus deu é para você, ela não se estende a mais ninguém. E muitas vezes eu e você quer ensinar como Deus deve fazer. A gente quer trabalhar, a gente quer colocar a mão e acelerar e dar o nosso jeitinho brasileiro para que as coisas aconteçam. E Deus está falando hoje claramente para minha vida e para sua vida que nós não podemos acelerar aquilo que Ele determinou. Amém? Aleluia! Lá em Gênesis 16, no capítulo 16, no verso 1, do 1 ao 4, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva para que eu tenha filhos
por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-o por mulher de Abraão, seu marido, depois de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã. Ou seja, eles tentaram acelerar o processo de Deus. Eles tentaram acelerar a promessa ao qual Deus deu para Sara. Meu amado e minha amada, qual foi o resultado disso? Nasceu Ismael, o fruto do relacionamento de Abraão com Agar. E o que quer dizer? O que esse fruto trouxe? Trouxe uma divisão dentro da casa de Abraão. Lá em Gênesis 11:12 fala. Aqui, ó, Gênesis 11:16, 11:12. Aqui disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes e dará à luz o filho, ao qual chamarás de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será um homem valente, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. Amém? Aleluia! Então, o que eu aprendo, meu amado e minha amada? Que até hoje, com a vinda de Ismael, existe uma consequência dessa precipitação na história até hoje. Então, ou seja, existe precipitações na nossa vida que vai trazer consequência não somente para nós, mas para a nossa promessa para o futuro, a nossa promessa para quem rodeia a nossa vida, vai ter consequência para o pastor Michel, vai ter consequência para minha filha, vai ter consequência para aqueles que estão te rodeando. E o que uma observação assim pessoal que eu anotei aqui, que foi algo que eu vi assim muito forte acontecer, que quando a gente tenta acelerar o processo de Deus, nós abrimos uma brecha na nossa vida para existir um espírito de divisão, seja na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, seja na nossa empresa. Então, quando nós abrimos isso, a gente quer acelerar a promessa de Deus, queremos acelerar, sabe, a promessa que Deus tem para nossa vida, dar o nosso jeitinho brasileiro. Muitas vezes nós vamos trazer um espírito de divisão, aonde nós vamos colher a consequência disso, e os frutos não serão doces, os frutos serão amargos. Os frutos serão amargos, meu amado e minha amada. Paz, pastora Tereza, seja bem-vinda. Deus abençoe, saudade da senhora, viu? Então, quando nós aceleramos o processo de Deus na nossa vida, nós usamos pessoas, usamos coisas, usamos pessoas muitas vezes de escada para subir degraus. Meu amado e minha amada, nós trazemos divisão para nossa vida, nós trazemos briga para nossa vida, nós trazemos confusão para nossa briga, para nossa vida, nós trazemos desentendimento para nossa vida. Meu amado e minha amada, a promessa ela não depende da nossa pressa, mas ela depende da fidelidade de Deus. Não depende do tempo, não depende da pressa, não depende se você está devagar, não depende se você está acelerado, não depende de quem está andando mais rápido que você, de quem está andando, de quem está caminhando, de quem está correndo ou de quem está voando. Depende do nosso Deus, porque só Ele pode fazer cumprir a promessa que Ele colocou na sua vida. Meu amado e minha amada, outro exemplo claro, que acelerar as coisas na nossa vida, a querer a aceleração de Deus na nossa vida, não porque Ele quer acelerar, mas porque nós damos o nosso jeitinho brasileiro. O filho pródigo lá em Lucas 15, 11, 12. Deixa eu procurar aqui, Lucas 15, 11, 12. Lá diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Ou seja, ele dividiu, ele deu para o filho mais novo, a herança que cabia a ele. E essa herança antes do tempo para o filho só trouxe destruição. Ele não tinha maturidade para receber aquela herança. Assim é Deus comigo e com você, meu amado. Não, quando não é o tempo de Deus e nós queremos receber antes do tempo, isso pode trazer dor, isso pode trazer frutos amargos, isso pode trazer prejuízo não só para a sua vida, mas para a vida
daqueles que te rodeiam a acelerar o processo de Deus na minha vida e na sua vida. O resultado disso é desperdício. Ele desperdiçou tudo aquilo que Deus deu, que o Pai deu de herança. A herança dele foi desperdiçada porque ele não soube administrar. Ele não era maduro o suficiente para administrar aquilo que Deus tinha colocado na mão dele, aquilo que era herança do pai dele. Aleluia! Você tá entendendo por que o inimigo lutou tanto com essa live? Porque eu tive que entrar 5 vezes aqui, porque aqui eu estou dando direção para você, para que você não acelere. Talvez você esteja querendo acelerar, querendo fazer coisas fora do tempo, e Deus está falando hoje para minha vida e para sua vida: filho e filha, ande no meu tempo, ande no tempo do Espírito, ande nos passos do Espírito. Se você precisar, recalcule os seus passos. Amém? Talvez você esteja, tem aquela passagem que fala que uns caminham, outros correm, outros voam. Talvez você esteja querendo voar e é o seu tempo de caminhar, para você aprender na caminhada, para você saber o que você fazer, para você entender, para você, direcionar a sua vida, direcionar pessoas. Do que adianta, meu amado e minha amada, você ganhar o mundo inteiro, ganhar as coisas e perder a sua própria vida, e perder a sua casa, e perder os seus entes? Deus está falando hoje para você: ei, meu amado, minha amada, ligue-se no meu tempo, ande nos meus passos. Quando eu disser para você ande, caminhe. Quando eu disser para você corra, corra. Quando eu disser para você voe, voe. Mas se esse é o tempo de você caminhar com Deus, é para que você caminhe lado a lado com Ele, para que você aprenda dele todas as coisas. Ele quer te ensinar, Ele quer te direcionar, Ele quer falar contigo. Amém? Amém? O filho pródigo, ele desperdiçou tudo e acabou humilhado, cuidando de porcos e desejando comer a comida deles, amado e amada. Quando não é o tempo de Deus na nossa vida, de receber as coisas, de receber a promessa, de caminhar sobre aquela promessa que Ele te deu, meu amado e minha amada, nós desperdiçamos as coisas, nós nos sentimos humilhados, nós não entendemos o processo, e quando nós não entendemos o processo, é como se nós não estivéssemos comendo a comida pura que Ele tem para mim e para você. É como se nós estivéssemos como o filho pródigo, tendo uma comida boa na casa do pai, e nós vamos lá e queremos dividir a comida com os porcos, meus amados. Aleluia! O problema, meu amado, nunca será herança. O problema não é a herança do pai, não. O problema é a imaturidade de receber antes da hora. E eu tenho entendido isso, e eu tenho clamado isso. Sabe, Pastor Michel, ele sempre ora. Ele sempre fala: Senhor, me ajude a não estragar aquilo que o Senhor está fazendo. E eu aprendi essa oração com ele, eu aprendo muito com ele. Eu aprendi isso com ele, e eu falo: Senhor, não me deixa agir antes do tempo, não me deixa entrar em lugares antes do tempo, não me deixa acessar as promessas antes do tempo, Pai. Me mostra qual é o tempo certo, me mostra qual que é a estrada correta, como no sonho, sabe? Não me deixa distrair, Senhor, para que eu pegue a estrada que a velocidade é maior do que o meu carro pode andar. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel e Ele mostra para mim e para você qual é o tempo certo. Amém? E eu quero dar aqui para vocês um exemplo de constância. Como eu falei, que nós temos que ter constância, saber o tempo certo, ter a constância, porque muitas vezes, meu amado e minha amada, eu e você, a gente quer acelerar e a gente vê que as coisas estão demorando, a gente não quer nem acelerar, a gente entendeu que não é para acelerar, mas a gente vê que as coisas não estão andando, que não estão seguindo, e a gente acaba caindo, sabe, na constância. Um dia jejua, um mês jejua, daqui 2 meses jejua de novo. Ora todos os dias, não lê a Bíblia todos os dias, ora lê a Bíblia, ora não lê a Bíblia. Não tem uma constância no serviço de Deus, não tem uma constância na sua vida com Deus. Amado e amada, Davi, ele foi ungido rei por Samuel, ainda jovem. Lá em 1 Samuel 16, 12, 13, lá diz que ele não assumiu
o trono imediatamente. Quando ele foi ungido, ele não assumiu o trono, não foi automático. Levou um tempo, levou processo, levou abrir ciclos, fechar ciclos, sabe? Deus, ele continuou a trabalhar em Davi, mesmo Davi recebendo a unção. Então não pense que você vai ser ungido para alguma coisa, que logo você vai chegar na promessa. Existe um caminho, existe um processo, amém? Davi continuou ali cuidando das ovelhas do pai. Em 1 Samuel 17, no capítulo 17, no versículo 15, lá diz que ele estava cuidando das ovelhas de seu pai. O que eu entendo com isso? Davi, ele não se sentiu a estrelinha, a última bolacha do pacote. Não, meu amado. Não, ele continuou no trabalho dele. Ele continuou cuidando das ovelhas. Ele continuou na obediência do pai. Ele não foi rebelde com o pai dele. Ele obedeceu. Ele honrou o pai dele. Sabe, meu amado? Muitas vezes quando nós recebemos alguma coisa, quando nós tomamos algum título para nós, o que acontece? A gente logo quer não fazer mais nada, quer tirar a nossa mão. Não, nós temos que ter constância no tempo de Deus, no serviço de Deus. Nós temos que ter constância no cuidado daquilo que Ele nos deu no momento, sabe? Outra coisa que me chama muita atenção em Davi, na constância de Davi, ele serviu Saul com honra. Ele serviu Saul com honra, mesmo quando Saul perseguia e queria matar ele. Ele não desonrou Saul, ele honrou Saul. Muito pelo contrário, ele honrou, ele tocava harpa para Saul. Ele tocava harpa, ele cuidava de Saul, sabe? E muitas vezes a gente não quer ter o cuidado com Saul da nossa vida, com o perseguidor, sabe? A gente entra num ambiente onde a gente encontra um Saul na nossa vida e a primeira coisa que a gente quer é sair do processo aí, porque Saul também é um processo na sua vida. Nós queremos sair desse ambiente, nós queremos ir bem para longe, sabe? Mas isso é constância no processo, faz parte do processo. Amado e amada, outra coisa, Davi teve a oportunidade de matar Saul, porque Saul não foi fácil com ele não. Saul fez muita coisa contra Davi. Saul fez muita coisa contra Davi, perseguiu ele, quis matar, jogou uma lança sobre Davi, mas Davi teve a oportunidade de matar ele e não matou ele, meu amado e minha amada. Não matou, porque Davi disse assim: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é um ungido do Senhor. Tá isso lá em 1 Samuel 24:6. No tempo certo, Deus estabeleceu a vida do rei Davi sobre todo Israel. Ele não precisou tocar em Saul. Porque o que acontece hoje em dia, meu amado e minha amada? Hoje em dia, se uma pessoa, um exemplo, nos persegue, nos trai, tem pessoas que na primeira oportunidade entrega elas. Entrega a cabeça delas. Mas Deus, hoje ele quer falar para mim e para você: seja constante como Davi, não dependa do que um perseguidor faz com a sua vida, não faça igual. Vou dizer mais uma vez, não peque com o pecado de Judas, como o pastor Michel sempre fala. Não peque com o pecado de Judas. Se fizeram contigo, faça diferente. Se te deram perseguição, dê amor. Se te deram, sabe, muitas vezes palavras que te feriram, dê amor. Fale palavras de amor, de carinho, de bênção na vida deles. Amém? A unção, meu amado, pode vir um dia, mas a exaltação, ela vem no tempo de Deus. A unção, ela pode vir num determinado dia, mas a exaltação, a coroação, sabe? O reinado, ele vai vir no tempo determinado por Deus. Aleluia! E agora eu quero aqui falar para vocês 4 passos. 4 passos para você andar no tempo de Deus, para você se encaixar no tempo, de como você fazer para você andar. Porque assim, quando eu tive esse sonho, que eu estava andando numa velocidade errada de Deus, Deus me ensinou essas 4 coisas, sabe? E eu quero passar isso para vocês. A primeira, discernir a voz de Deus. Não andar pelo que dizem, mas pelo que Ele fala. Pelo que Ele fala. Lá em João 10:27, cadê? Abre aí pra mim, amor. Acho que fechou.
João 10, 27. João 10, 27. Ai. 10, 27. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, nós precisamos saber discernir a voz de Deus, discernir aquilo que Ele fala. Meu amado e minha amada, ouvido outras vozes, eu tinha entrado naquela avenida e poderia ser fatal, como eu falei. Eu teria entrado numa aceleração de Deus que talvez custaria a minha vida. Talvez custaria a vida daqueles que me cercam. Amém? Segunda, recalcular com humildade. Isso é muito importante. Recalcular a rota com humildade. Se acelerou demais, pare e volte. Alinhe-se ao que Deus tem para sua vida. Amém? Lá em Provérbios 3:6 diz assim: reconhecendo-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, endireitar. Se você está num caminho errado, se você está numa rota errada, talvez você tenha que parar um momento, olhar para sua vida e falar: aonde foi que eu me perdi? Ter humildade de entender que você se perdeu. Ter humildade em Deus e dizer assim: Senhor, eu estou fazendo pela força do meu braço. Eu estou indo com as ondas do mar. Que nem Zeca Pagodinho, como que é aquela música? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, você não tem que deixar a vida te levar. Você tem que deixar o Espírito Santo te conduzir. Não é a vida que tem que te levar, é você que tem que levar a vida no Espírito de Deus. Deus tem que ser a sua direção, meu amado e minha amada. Deus tem que caminhar junto com você. E se for necessário você parar, você retroceder, seja humilde para retroceder alguns passos para que Deus possa te acelerar no momento certo. Porque Deus acelera sim tempos, Deus acelera sim vidas. Mas quando Deus te dá um sinal muito grande de que você não está andando no tempo dele, recalcule a sua rota. Amém? Terceiro, valorize a constância. Firmeza vale mais do que a pressa. Hebreus 10:36 diz assim. Hebreus 10:36 diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Meu amado, minha amada, às vezes o que falta para mim e para você é paciência de esperar o tempo de Deus. Sabe, nós precisamos ter firmeza, não é inconstância, sabe? Chegou o meu tempo, eu tô bem, aleluia. Não chegou o meu tempo, eu tô triste, eu vou desistir de tudo. Não, Deus tá falando pra minha vida e pra sua vida hoje. Seja constante naquilo que você faz pra mim na obra. Seja constante com a tua família, seja constante com a tua vida de oração, seja constante com a sua devocional, seja constante comigo, seja constante em me ouvir. Seja constante em me buscar, seja constante naquilo que eu tenho para sua vida, aleluia. Quarta coisa, esperar pelos frutos permanentes, os que vêm no tempo certo de Deus, não no nosso tempo. Às vezes a gente quer colher colher os frutos no nosso tempo, acelerar o processo. A gente vê o fruto lá meio verdinho, meio na cor natural da fruta, e você quer colher ele. E não é assim. Deus está falando para você: espera o tempo certo de colher, aleluia. João 15:16. João 15:16 diz assim: não me escolhestes a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. A vós nomeei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires o Pai, Ele vô-lo conceda. Muitas vezes a gente acha que está pedindo as coisas e não está recebendo, mas é porque nós estamos plantando e colhendo frutos antes do tempo. E aí Deus não tem como responder a oração. Não tem como responder a oração se nós estamos andando em desobediência do tempo dele. Aleluia! No tempo de Deus, sabe? Quando nós estamos no tempo de Deus, no tempo certo dele,
ao qual Ele preparou para a nossa vida, nós podemos estar lá na olaria, como o pastor Michel pregou, ministrou na rede social dele. Um vaso de barro carrega tesouro, carrega luz. Nós podemos estar ali na mão do oleiro e podemos quebrar na mão do oleiro. Sabe? Quando nós estamos no tempo de Deus, nós podemos quebrar na mão dele, porque ele desfaz e faz a gente de novo. Mas se nós quebramos no tempo errado, se a gente quebra fora do tempo de Deus, se nós quebramos em algo que nós aceleramos, meu amado e minha amada, você vai estar na mão de homens. E o homem, o que ele faz? Ele joga fora. Ele não tem paciência que Deus tem, não. Ele joga fora, mas o nosso Deus, ele refaz de novo, aleluia. Deus, ele é um Deus que ele refaz. O homem, ele joga fora. Ele não te quer, ele não te aceita se você errar. Mas o nosso Deus, quando você erra, ele te aceita. Ele desfaz você e ele te faz um vaso novo, um vaso de honra. Aleluia! Aleluia! Aqui eu quero entrar com confronto espiritual para a sua vida. Aqui eu quero confrontar a sua vida. Quantos aqui, porque eu sei que agora não tem tantos, mas vão assistir essa live. Quantos eu sei que aqui tem vivido na ansiedade? Porque hoje o mundo é ansiedade, é depressão, é você ficar se comparando o tempo todo. Com essa rede social, a gente compara a nossa vida com a vida desses famosos. A gente vê a vida dos famosos, a gente vê a vida, poxa, fulano tem, eu não tenho. Isso não é inveja, é uma comparação natural que todo homem e mulher tem, que todo ser humano tem. Por que eu não consigo? Senhor, o que eu tô fazendo de errado? Sabe, meu amado? Então, quando a gente vive nessa ansiedade de querer as coisas fora do tempo, comparando o nosso tempo com o tempo dos outros, sabe? Quantos aqui já não tomaram decisões apressadas por conta disso? Quantos aqui já não quiseram acelerar com a ansiedade, resolveram, acharam que era a voz de Deus e não era a voz de Deus, e pegaram e fizeram e quebraram a cara, sabe? E depois, sabe, colheram coisas, colheram dor. Eu mesma, meus amados, eu mesma, muitas vezes eu tentei colher na ansiedade algumas coisas e eu entendi, eu só me frustrei. Eu só acabei me frustrando, sabe? E quando você se frustra, você fica inconstante, você quer parar, você desanima, você quer voltar atrás, você fala que você não nasceu para aquilo. E na realidade, Deus te fez para aquilo. Deus te fez para a obra dele, Deus te fez para pregar a palavra dele, Deus te fez para as coisas que você tem no seu coração, que ele depositou no seu coração. Porém, quando nós aceleramos o tempo de Deus, nós andamos na ansiedade, tomamos decisões precipitadas e no fruto disso nós colhemos a dor, os frutos amargos, frutos de dor. O Senhor hoje, Ele te chama para confiar nele, para largar a pressa e confiar nele, alinhar os seus passos com os passos dele. Você aceita esse desafio hoje? Você aceita esse confronto que Deus está trazendo para a sua vida hoje? Você aceita esse confronto? Você vai ter humildade de olhar para a sua vida e dizer, isso aqui eu estou indo rápido demais. Eu estou colhendo, muitas vezes a gente quer colher frutos que nem foi a gente que plantou. Muitas vezes nós queremos colher o fruto, ir na frente do irmão e colher fruto. O Senhor falou muito forte comigo que esses dias eu ia pregar isso hoje, mas aí eu decidi pregar essa palavra. Me veio essa palavra e eu preguei essa palavra. Eu entendi que eu precisava buscar mais em Deus, me revestir mais para pregar sobre isso, sobre o espírito de Atalha. Eu sempre falo o nome dela errada. O espírito usurpador. Um espírito que mata a promessa, que mata a descendência, que quebra a descendência, que quer, sabe, usurpar aquilo que é seu, quer usurpar a sua promessa. Eu creio que eu vou ministrar isso a semana que vem. E o Senhor, Ele falou, sabe, alinha os seus passos com os meus passos, filha. Isso foi ano passado, por isso que eu tô pregando hoje, porque eu vivi isso. Alinha os seus passos com os meus passos. Eu tenho isso para ti, mas não é o tempo. Não é o tempo. Se você entrar por essa estrada, pode ser fatal. Veio muito forte isso. Pode ser fatal. Aleluia. E eu quero concluir aqui essa live e dizer, velocidade não é direção, meu amado.
Velocidade não é direção, chegar rápido não significa chegar certo. Às vezes tem pessoas que você está olhando que está chegando rápido e talvez ela está acelerando algo que não era para acontecer. Aleluia! Sabe? Prefira chegar no tempo de Deus, porque o caminho dele é seguro, os frutos são permanentes e a promessa dele é eterna para sua vida. Aleluia! Aleluia! Queira chegar no tempo de Deus, queira andar no tempo de Deus. Se for necessário, volte alguns degraus. Se for necessário, caminhe para trás um pouquinho. Isso não é retroceder, isso é recalcular os seus passos. É andar, é recalcular e realinhar o seu passo com o passo do Espírito Santo. Aleluia! Lá em Abacuque 2:3 diz assim: E verão ainda esta para se cumprir no tempo determinado. Ela fala do fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Aleluia! O que Abacuque estava falando assim? Que foi uma visão. Deus deu uma visão para ele. E Deus falou para ele: Abacuque, no determinado tempo certo, eu farei essa visão acontecer. Ela não vai se tardar, mas ela vai chegar no tempo certo. Certamente ela irá se cumprir, ela não vai falhar, mas é no tempo de Deus. Aleluia! Não avance. Não avance quando Deus manda você parar. Não avance quando Deus simboliza que você está no caminho com uma aceleração muito apressada, que não é no seu tempo. É aquilo que eu falei. A palavra do Senhor diz que uns caminham, uns andam, uns caminham, outros correm e outros voam. Às vezes você está querendo voar e não é tempo de você voar. É tempo de você caminhar com Deus, caminhar mais uma milha, aprender mais um pouquinho. Sabe, meu amado e minha amada? É tempo de caminhar com Deus, é tempo de entender a maturidade que você tem. É tempo de você perguntar ao Senhor: Senhor, qual é a minha maturidade? E eu tenho entendido de Deus que Ele ainda está trabalhando no meu caráter, que naquele tempo que eu estava acelerando demais, Deus estava trabalhando no meu caráter. Era necessário alinhar coisas no meu coração, era necessário alinhar coisas no meu caráter, era necessário alinhar coisas nas minhas emoções para que eu não me perdesse, meu amado e minha amada. Como eu falei no início, Satanás tem duas táticas: ou ele te paralisa de vez no medo, no medo, na rejeição, sabe? Ou ele te paralisa de vez, ou ele te dá um acelero, ou ele te oferece um prato de lentilha. Olha como o inimigo é bonzinho, né? O prato de lentilha, e você vende a sua primogenitura. Aleluia! Deus está dando um alerta hoje aqui para alguns. Espere o meu tempo, não ande no tempo de vozes alheias, ande no meu tempo. Ande no meu tempo, entenda o meu tempo, queira o meu tempo, porque muitos até entendem, mas o coração, a necessidade, sabe? Meu amado, minha amada, eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, e o pastor Michel sabe, eu já falei em algumas lives, eu tenho algo assim no meu coração. Eu sempre falo pro Michel, quando eu acho que eu tô pronta, Deus vem e mostra pra mim: filha, tu não tá pronta não. Ele vem e mostra claramente: você não está pronta. Mas quando eu falo pro Senhor: eu não quero, Senhor, eu não quero fazer isso, eu não tô pronta, eu não aceito, eu não consigo, eu sou tímida demais, não dá, não é pra mim. Aí ele fala: agora você tá pronta. Então, às vezes, o meu tempo não é o tempo de Deus. E o tempo de Deus, às vezes, eu não vou entender como o meu tempo. Então, é preciso estar com os ouvidos afiados, sabe? É preciso estar com o calçado certo. É preciso estar andando nos passos do Espírito. Se ele correr, você corre. Se ele caminhar, você caminha. E se ele voar, você voa. Amém? É necessário isso. É necessário para a minha vida, para a sua vida, para o meu chamado, para o seu chamado. Amém? Eu entendi de Deus que não era um tempo para a minha vida fazer aquelas coisas. Tanto que eu recusei muitas vezes, sabe? Fui convidada a ministrar fora. Eu aceitei apenas uma vez. Em um lugar eu fui ministrar. Porque eu entendi de Deus que não era o tempo de eu sair para ministrar fora.
Porque eu comecei a ministrar fora, eu tive esse sonho. E eu tava muito inquieta. Deus, ele te inquieta. O Michel lembra, o pastor Michel lembra, eu estava muito inquieta. Eu estava com o coração muito assim. Eu falei, não, isso não é normal, o que eu tô sentindo não é normal. Aí ele orava por mim, repreendia a opressão, repreendia setas na minha mente, mas eu com aquela coisa, e eu senti que não era o inimigo, era o Espírito falando comigo. Era o Espírito, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, o que tá de errado? O que tá de errado? E ele me mostrou. Eu com o meu filho, que era o meu chamado, a minha promessa dentro do meu carro de 9 meses a 1 ano. Ali eu coloquei no carro, segui a estrada, tocou o telefone, eu me distraí, atendi o telefone e peguei uma estrada a qual a velocidade não era compatível com o meu carro. Tá muito claro isso pra mim. Foi muito claro o que o Senhor falou pra mim. Não é tempo. Isso eu não tô falando de agora, gente. Já faz um tempo. Foi ano passado, ano retrasado. Não me recordo. Mas isso aconteceu comigo. E eu tô vindo ministrar aqui porque eu entendo que às vezes a gente acha que toda oferta é bênção. Sabe? Vem ministrar aqui, faz isso aqui, faz aquilo ali. Não, nem tudo que te oferecem é Deus, sabe? E aquilo que era pra mim aceitar, eu tive assim uns sonhos claros do que era pra mim fazer, sabe? Então Deus, ele te dirige. Deus, ele dirige a sua vida. Só entregue a direção nas mãos dele. Isso não quer dizer que talvez você não se perca pelo caminho, assim, dá uma perdidinha de vez em quando, dá uma desviada de vez em quando. Acontece com todo mundo. Pastora Tereza, quantos anos você é pastora? Você é cristã, vou nem falar de título. Mas em toda a caminhada, seja pastora, seja só uma simples serva, todo tempo, às vezes você dá uma perdida e você tem que recalcular a tua rota. E tem que ter humildade para dizer isso. Tem que ter humildade de reconhecer, eu tô no caminho errado, eu tô na direção errada. Eu preciso recalcular aqui, parar, calar todas as vozes, fechar tudo e ouvir o que o Senhor tem para falar. Sabe? Que o Senhor abençoe a sua vida. Essa palavra foi difícil, eu tentei entrar, para quem entrou agora. Tá aqui que não me deixa mentir, a Kelly que estava comigo ao vivo, que sempre tá, a Kelly, que Deus te retribua, viu? Toda a honra que você dá pra minha vida e pra vida do pastor Michel. Eu tentei entrar 5 vezes, só na 5ª vez funcionou. Então essa palavra aqui, ela vai destravar, ela vai desmistificar muita coisa. Entendeu? Muita coisa. E eu quero, meu amado, minha amada, orar pela sua vida agora. Orar para que o Senhor venha fazer trazer esse entendimento da sua vida. E eu quero falar aqui, deixar um último testemunho aqui para vocês, meu e do pastor Michel. Logo quando a gente iniciou a nossa caminhada, a gente quis acelerar muito as coisas, né, Mi? Né, amor? A gente quis acelerar muita coisa, sabe? Mas o Espírito Santo, ele fez igual muitas vezes nós fazemos com o filho nosso, puxou a rédea. E quando ele puxou a rédea, nós entendemos de Deus, e nós compreendemos e nós aceitamos. Nós aceitamos que não era o momento de algumas coisas, sabe? E quando a gente tá assim, a gente quer buscar em todo lugar. A gente quer ir aqui, quer ir ali, quer ir lá, e a gente precisa entender que a gente precisa estar num aprisco, ser pastoreado, sabe? Ser direcionado por Deus. É como eu falei ali de Saul, é perseguido e quer sair, quer fugir. Não tem que fugir, tem que ficar com Saul. Tem que ficar com as perseguições. Tem que andar ali no tempo de Deus. Às vezes nós queremos acelerar a promessa na vida nossa. E meu amado, minha amada, não é tempo. Quando o inimigo quer acabar com um projeto na vida de alguém, ou ele paralisa a pessoa, amarra a pessoa de uma maneira que ela não consegue se mover, ou ele acelera as coisas para que você tropeça, para que você cai. O que Deus estava me falando no sonho? A condução, a estrada rápida, o qual o meu veículo não chegava na velocidade. O que Deus estava querendo dizer? Minha filha, se você for entrar aí, você pode ocasionar um acidente para a tua vida, pode ser fatal para a tua vida e para a vida de outros. Isso é muito sério.
não acelere os processos na sua vida. Se for um tempo de Deus para colocar a tua casa em ordem, sabe? Não perca a tua vida, não perca a tua família. Eu entendi de um tempo de Deus que eu tinha que estar dentro de casa para cuidar da minha filha, para ajudar ela em algumas coisas que ela tem passado, sabe? E eu creio que no tempo certo eu vou contar esse testemunho, sabe? Eu falo pro pastor que eu sou muito Fantástico de Bob. Quem conheceu esse desenho vai lembrar, o Fantástico Mundo de Bob, sabe? Ele ficava imaginando as coisas, e eu tenho momentos que eu me pego assim, parece que eu tô tendo uma visão de olho aberto, e eu me via dando testemunho, sabe, de um determinado louvor, quando a gente passou por uma situação muito difícil aqui em casa, e eu creio que eu vou contar esse testemunho, sabe? Eu creio que eu vou contar esse testemunho e vai ser: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Será chegado o tempo ao qual o Senhor vai cumprir as promessas para sua vida, meu amado e minha amada. Deus vai cumprir, mas tenha calma, tenha paciência. Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando na sua mente, Deus está trabalhando nas suas emoções, Deus está trabalhando no seu caráter, Deus está trabalhando na sua família, nos de volta, sabe? Eu não tenho pressa. A única coisa que eu tenho pressa na minha vida hoje, a única coisa que eu falo assim pro Senhor, eu preciso, é ganhar vidas para Jesus. Isso nós temos que fazer a tempo e a fora de tempo, pregar a palavra e ganhar as vidas para Jesus. Amém? Tenha pressa de ganhar vidas para Jesus, de falar de Jesus para as pessoas, mas não tenha pressa da promessa, do propósito de Deus se cumprir na sua vida. Deus sabe o tempo certo. Amém? Vamos orar, meus amados? Deus está trabalhando em você, irmã Rosângela. Eu creio em você e nos de volta. Eu creio em todos nós, em todos nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelos seus alertas na minha vida. Eu te agradeço, Senhor, porque eu não entrei naquela estrada, Senhor. Eu não entrei na velocidade ao qual não era compatível comigo, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo livramento. Obrigada, Jesus, pelo seu trabalhar na minha vida. Obrigada, Jesus, pelo seu trabalhar no meu caráter. Obrigada, Senhor, pelo seu trabalhar na minha casa, na minha família, no meu casamento, no meu ciclo de amizades. Senhor, obrigado, Senhor, por me dar livramentos em todas as áreas da minha vida, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa noite eu quero profetizar, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, que ouviu essa mensagem, e aqueles que não ouviu, que vão ouvir. Eu quero profetizar na sua vida essa palavra, que toda ansiedade, que toda pressa caia por terra no nome de Jesus. Que toda armadilha do inimigo para acelerar os seus passos, para acelerar a sua vida, para acelerar os seus processos e provocar tropeços, para que seja desfeita a vontade de Deus e seja cumprida a vontade muitas vezes do homem, muitas vezes a vontade do próprio inimigo na sua vida, para que você tropece, para que você caia, para que cause um acidente. Em nome de Jesus, seja desfeita pelo poder e autoridade do sangue de Cristo. Aleluia! Eu declaro que a partir de hoje nós vamos andar no ritmo do Espírito Santo, nos passos do Espírito Santo, e não no ritmo da nossa carne, e não no ritmo dos nossos sentimentos, e não no ritmo dos passos que nos dão, Senhor. Em nome de Jesus, que os nossos olhos espirituais hoje sejam abertos. Eu declaro hoje olhos abertos pelo poder do Espírito Santo, abertos para discernir o tempo certo para cada estação da nossa vida, meu Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo constância, eu profetizo firmeza, eu profetizo maturidade, eu profetizo maturidade para que você espere os frutos certos, os frutos permanentes, em nome de Jesus. Que nenhuma pressa do inimigo roubará a promessa de Deus na sua vida. Eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a minha vida. Eu libero sobre você hoje uma unção de descanso, uma unção de confiança, em nome de Jesus. Você não estará atrasado mais, você estará no tempo certo, no tempo de Deus. A promessa não vai falhar, porque aquele que é fiel
fiel, aquele que prometeu, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir em nome de Jesus, aleluia. Eu declaro sobre a sua vida firmeza no Espírito, eu declaro sobre a sua vida uma constância na sua vida de oração. Senhor, em nome de Jesus eu oro pela vida de oração dos meus irmãos e pela minha vida de oração. Senhor, derrama em nós, Pai, um espírito de oração, Pai, um espírito de oração, de intercessão, Pai, para que nós possamos ouvir claramente a sua voz. Eu declaro sobre cada vida, Senhor, os seus projetos, o seu tempo e um liberar, Senhor, nesse tempo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Você pode declarar aí nos comentários: eu vou esperar a promessa de Deus no tempo de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos amém, em concordância como igreja, comunidade. Que Deus abençoe a vida de vocês. Irmã Rosângela, volta a palavra lá depois, você vai ver, foi uma bênção. Pastora Tereza, obrigada pela sua presença. Kelly, que Deus te abençoe. E todos aqueles que eu não estou conseguindo ver aqui, que entraram e depois saíram, enfim. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. E o Michel me fez companhia hoje, orou no início. Ele já tinha orado, é que a live caiu muitas vezes. Foi difícil, hoje foi difícil, mas a palavra está aí. Amém? Está liberada pelo poder e autoridade do nome de Jesus. A palavra está aí. Amém? Deem os frutos no tempo certo, meus irmãos. Amém? Deus abençoe e até mais. Deus abençoe.